Bem-vindas e bem-vindos à Flima 2019. Confira a programação completa e o Espaço Mantiqueira, nossa área de convivência com telão, comidinhas especiais e feiras de produtores da região. A Flima é uma iniciativa cultural independente que conta com o apoio da Prefeitura de Santo Antônio do Pinhal e o trabalho de dezenas de voluntários. Agradecemos a todas e todos que, de diversas formas, contribuíram para tornar esta festa possível. Tenham todos um ótimo evento! Boa tarde a todas e a todos. Bom, é um prazer e uma enorme oportunidade para a gente poder ouvir a professora Lilia Schwartz nesse momento. Eu vou fazer uma breve introdução do currículo. Tem vocês que estão aqui viram a série de livros que estão à venda aí da professora. Ela é professora titular do Departamento de Antropologia da USP e Visiting Professor na Universidade de Princeton. É autora, entre outros livros, do Espetáculo das Raças, de 1993, As Barbas do Imperador, que é Prêmio Jabuti de Livro do Ano, Brasil, uma biografia, com Heloísa Starling, de 2015, Lima Barreto, Triste Visionário, de 2017, Prêmios Jabuti de Biografia, Livro do Ano da Ampox, Melhor Biografia da Biblioteca Nacional e APCA 2018. Bom, um prazer poder ouvi-la. Eu acho que está todo mundo ansioso nesse momento ainda, né, que a gente tem vivido, né, Lília? E a discussão é sobre democracia no Brasil, né? Mas eu acho que se a gente pudesse conversar e começar a conversar sobre essa discussão que você vem fazendo aqui, sobre o autoritarismo brasileiro, depois de fazer uma biografia do Brasil, e você também organizou um debate sobre escravidão em um livro, sobre a escravidão pela Companhia das Letras, e esse tema, olhar a história para pensar o presente, é algo muito presente na sua trajetória, né? Apesar de antropóloga, você tem uma ligação com a história muito forte, né? E a história traz algumas coisas, vários insights para a gente pensar sobre o presente. Eu queria começar provocando essa ideia de como é que a gente pode olhar o presente a partir da história e como é que a gente pode pensar nossos tempos atuais e como é que a gente chegou até aqui a partir da nossa história, né? Obrigada, Bruno. Dá para ouvir? Quer tentar esse? Vamos lá. Mas aí você vai ficar baixo. Agora um pouco. Vocês vejam, eu e o Bruno, a gente vai cantar ao final. Vocês vejam que nós estamos uniformizados, né? Muito obrigada, boa tarde a todas, a todos, a todos, né? Então, Bruno, eu fiz história e depois antropologia, então eu tenho uma posição meio Guimarães Rosa de terceira margem, né? Quando eu estou com os historiadores, eles falam, não, porque ela é antropóloga, e quando eu estou com os antropólogos, o pessoal diz, ela é historiadora. Então, eu sempre fiz muito esse tipo de passagem, sempre foi muito importante para mim. Eu escrevi Brasil, uma biografia junto com a Heloísa Starling, né? E foi uma encomenda da Penguin inglesa, da Penguin UK, e já foi um desafio grande, né? Porque fazer a biografia do Brasil era um atrevimento da nossa parte, né? Ou seja, o biografado é complexo, às vezes ele nos desaponta, não é? E eu depois fui logo convidada para fazer uma coluna no jornal Nexo, que é um jornal que eu recomendo a vocês, é um jornal muito bom, é um jornal com muito conteúdo, com muita informação. Eu faço a cada 2 semanas. Eu já escrevia muito para a Folha, para o Estado, e essa coluna me fez ficar muito atinada com o presente. E eu, além disso tudo, eu também atuo como curadora adjunta no MASP, no Museu de Arte de São Paulo. Meu nome é curadora adjunta para histórias, então eu sempre brinco que, como curadora, eu sou uma boa historiadora. E esses lugares todos me fizeram ficar mais atenta com esse lugar de intelectual público, né? Eu dou aula nos Estados Unidos há muito tempo, há mais de 10 anos, e lá você tem um grande prestígio na figura do intelectual público, que aqui no Brasil há muito preconceito. Mas acho que a gente está vivendo um momento agora, um momento de crise, um momento de muita, enfim, de muita tristeza, de um impasse muito grande. Então, acho que esse lugar é muito importante. E eu costumo dizer que a história não é
bula de longa duração, né? Ou seja, historiadores não têm resposta para muita coisa, mais ainda, né? Os historiadores estão mais acostumados a lidar com processos no passado, que são processos fechados. Mas a história nos ajuda a pensar, ajuda a tentar aprender com a experiência dos outros. Esse livro aqui, eu fui convidada pela editora para escrever um livro que eles chamam de instant book, né? Ou seja, esses livros mais rápidos. Eu escrevi, de fato, do final do processo eleitoral de 18 até... Eu datei o livro de março, né? Porque o tempo tem corrido muito rápido, né? Ultimamente. E é um livro que está tendo, enfim, está tendo acho que agora, a editora, são agora, então, saiu em maio, junho, julho, agosto, e já são 32 mil livros. Então, o livro está, mais do que a quantidade, eu acho que ele mostra que há uma demanda. Demanda que eu também tenho sentido, porque eu entrei no Instagram para valer faz pouco tempo, e eu antes só postava imagens para o museu, que também continuo a postar, mas eu entrei no Instagram um pouco quando eu vi o processo que estava acontecendo, quase como um desabafo, né? Funciona como um desabafo. E eu sou tão ignorante no Instagram que eu sempre comento que as pessoas me escrevem. Foi a primeira. Nós, professores, a gente sabe, né, Bruno? Nós somos muito protegidos. Então, nós temos os rituais acadêmicos. E quando a gente defende tese, a gente sabe que pode até apanhar, mas que vai sempre ter 10. Né? A questão é se é louvor ou... Né? Assim, todos os colegas falam a mesma linguagem, um elogia o outro, muito obrigada, é um pouco assim. E aí, quando eu entrei no Instagram, foi a primeira vez que eu vi umas coisas assim, esquerdopata, né? Tudo com letras maiúsculas, aqueles símbolos que eu não tinha nem ideia do que se tratava. E eu comecei a responder, eu respondo com muita educação, agradeço, acho que isso causa um certo impasse, né? Porque eu agradeço, falo, olha, muito obrigada e tudo mais. E eu não sabia que os meus comentários eram públicos. Eu achava que era aquela coisa pessoal, ó, eu com você, eu com o Bruno. Até que a minha filha me falou, mãe, você está mandando ver bem nos comentários. Eu falei, como assim? Como mandando ver? Né? E aí então, eu descobri que os meus comentários eram públicos. Mas, enfim, acho que o tempo tem pedido da gente esse tipo de resposta. Né? Ou seja, uma reflexão um pouco diferenciada. E eu costumo dizer que o nosso presente anda assombrado pelo passado. Né? Então, esse livro é um pouco uma conversa com o nosso passado e, sobretudo, uma conversa com a ideia. Tem muita gente que fica, nossa, como nós ficamos tão autoritários. Né? A aposta do livro é que nós sempre fomos autoritários, né? Mas que nós gostávamos de divulgar uma outra imagem. Tanto no Brasil como agora, na biografia, você trabalha muito com a questão do racismo estrutural e da questão da escravidão, né? Isso é um tema muito presente nas suas reflexões e muito presente na leitura que você faz da história do Brasil, né? Para pensar sobre o presente. E isso, apesar de, enfim, Gilberto Freire, apesar de você ter uma tradição já e fazer parte da história, como faz parte da nossa história, você refletir o presente e o peso que a escravidão teve no presente parece que está vindo mais à tona. Essa discussão do racismo estrutural está vindo mais à tona, com mais peso agora, por autores como você e outros que vêm trazendo, o próprio Silvio de Almeida, que a gente estava comentando, que vem, e outras pessoas que vêm discutindo bastante esse tema, né? Isso significa que, além da questão do peso da escravidão para a gente pensar sobre o presente, isso significa que a gente é fadado ao autoritarismo, isso é uma cruz que a gente vai ter que carregar para sempre. Essa leitura da história significa que a gente está predestinado, ou que a gente o nosso futuro vai ser assim, a gente tem como se livrar dessa chaga do passado? Como é que você vê isso? Não, totalmente, não tem DNA do brasileiro que diga que ele é corrupto, autoritário, racista, né? Eu acho que quanto mais nós falarmos desse tema, mais a gente consegue de alguma forma lidar com ele, propriamente dito, né? Tem um historiador que eu gosto muito que se chama Timothy Snyder, um historiador norte-americano que escreveu um livro que se chama On Tyranny, saiu no Brasil, chama Sobre a Tirania.
E ele resolveu escrever esse livro porque ele talvez mais experiente do que eu, ele postou no Facebook uma frase em que ele dizia mais ou menos o seguinte: nós não somos nem mais sábios, nem mais inteligentes do que as mulheres e os homens que viram nascer o nazismo, o fascismo e o comunismo stalinista. O que nós podemos ter é a experiência. E eu acho que a história não é predestinação, né? Eu dividi o livro em alguns temas, né? Eu parto da ideia de que, em geral, o senso comum pensa que história é um exercício de... Ela só trata com a mudança. Não, a história também trata com o que reitera. Esse é o meu lado antropóloga, né? E nós temos vários elementos nessa nossa agenda brasileira que se repetem. Do que eu tratei, depois vou falar da questão racial. O primeiro capítulo é sobre escravidão e racismo. O segundo capítulo é sobre mandonismos. O terceiro é sobre patrimonialismos. O quarto é sobre violência, que é seu tema. O quinto é desigualdade social. E depois raça e gênero. E o último é intolerância. Em todos eles, eu não penso que a história é uma danação, ou seja, nós estamos condenados. Então, vamos falar da questão da escravidão. Eu penso que um país como o nosso, que foi o último a abolir a escravidão mercantil. Eu não me refiro a outras formas de escravidão que ainda existem e vocês sabem que existem. Estou me referindo à escravidão mercantil do período moderno. O Brasil foi o último, depois Estados Unidos, Porto Rico e Cuba. O Brasil também foi o país que recebeu o maior número de africanos e africanas que tiveram que compulsoriamente sair do seu continente. Existe um site aberto e coletivo, do qual eu tomo parte, que se chama Slave Voyagers. Vocês podem entrar. Você faz parte do... Tem um comitê inteiro brasileiro, então eu sou do comitê brasileiro. E nesse Slave Voyagers, Bruno, agora o número atual, porque ele vai crescendo sempre, porque nós estamos descobrindo novos arquivos, né? Eles são craquésimos, né? Novos navios negreiros que partiram de lugares inacreditáveis. Mas, enfim, o dado atual diz que o Brasil que saíram da África 12 milhões e 400 pessoas. Desses 12 milhões, 10 milhões desembarcaram nas Américas. Vejam o índice de mortandade. E desses 10 milhões, 4,8 ficaram no Brasil. Então, o Brasil é, de longe, o país que mais recebeu mão de obra escrava, ou compulsória, né, como nós chamamos. Em relação ao percentual da população, nessa época... Depende da época, que estamos falando aí desde o final do século XVI, estou falando aqui desde 1580, nós temos registro de entrada de africanos para trabalhar na cana-de-açúcar até 1850, que é a data do final do tráfico, mas a gente vai até 1855, porque a gente sabe que demorou para que, de fato, parasse. Então, há momentos na nossa história, por exemplo, no 17, que 80% da população era escravizada. Não é à toa que se tinha um medo imenso das rebeliões. E que esse medo vai crescer quando estoura a Revolução do Haiti. Né? Que aí os senhores ficaram todos apavorados com a ideia de uma grande rebelião. Mas o Brasil não foi apenas o último, não foi só apenas aquele que recebeu mais. Nós fomos um país que tivemos escravizados no território inteiro. Isso faz imensa diferença. Não é? Quer dizer, agora nós vemos registros de a entrada de escravizados desde a Amazônia, do norte da Amazônia até Rio Grande do Sul. E essa linguagem da escravidão se naturalizou entre nós. Dá para a gente dizer que isso é um legado do passado, nosso racismo estrutural, institucional? É um legado. Mas o que a gente tem que concluir para não criar uma situação passiva do tipo, não, o problema foi a história, eu não tenho o que fazer, que a boa pergunta do Bruno é essa, né, que é muito boa, é que a gente tem que entender que a gente está recriando em bases muito fortes o racismo. Se vocês pegarem, no livro eu mostro os dados de educação, os dados de saúde, os dados de meio ambiente, que eu sei que é uma questão muito forte aqui, os dados no transporte, mesmo os dados de vida, nascimento e morte, a discriminação no Brasil é impressionante. E por que a gente chama de racismo institucional? É porque ele está em todas as nossas instituições. Né? Se vocês forem avaliar
a coloração da população que está aqui, assistindo essa palestra. Se vocês forem pegar as posições dos chefes no ambiente corporativo, Bruno, se nós formos pegar na Universidade de São Paulo, né, se vocês forem pegar no judiciário, vejam aonde vocês quiserem olhar. A gente criou, o racismo virou uma discriminação, discriminação violenta e também invisível. Antropóloga que eu sou, eu digo que a cultura é como uma segunda natureza. Ela gruda na pele e faz com que a gente não veja. Então, a importância da gente falar desses temas não é porque eu acho que não há o que fazer, ao contrário, é porque eu acho que nós temos muito o que fazer. Eu tenho adotado muito a postura de uma série de historiadores, dentre eles brancos, muitos brancos, como eu, para pensar que o racismo é uma questão criada pelos brancos. Portanto, no Brasil, né, como o Bruno me perguntou, o que a gente faz? Isso aí é um destino? Não é um destino. No Brasil, na minha opinião, não basta você dizer que não é racista. Você precisa ser antirracista. E ser antirracista... E ser antirracista é tomar esse tipo de atitude. E cabe, é claro que eu, como professora da USP, por exemplo, só para mostrar como a cultura é cega, eu, durante anos, na USP, dou um curso que se chama História do Pensamento Brasileiro. Veja que pedante que eu sou. Vou lidar com o pensamento brasileiro em um semestre, que parece uma aula assim, quase tudo que você queria saber e nunca perguntou para o seu pai, para o seu tio, para o seu avô. No meu curso, durante anos, e foi o ativismo que fez eu sair dessa situação de comodismo, portanto, estou dando um exemplo pessoal, não tinha, na história do pensamento brasileiro, uma mulher e um negro. Isso é possível? Essas são formas de invisibilidade. Eu trabalho no MASP, que é considerado o maior museu de arte da América Latina, e, até agora, nós não tínhamos obras de pintores e pintoras negras. No MASP, para falar, abrimos agora Histórias das Mulheres, apenas 6% do nosso acervo é composto por mulheres. No entanto, se vocês pensarem nas pinturas de nus, 89% são mulheres. Ou seja, o que é isso, senão uma cegueira coletiva, não é? Agora, ao mesmo tempo, vinha... Só antes, um parênteses, vocês podem mandar perguntas, eu vou recebendo as perguntas, vou lendo, fiquem à vontade para participarem da conversa também, já a partir de agora. Por favor, não nos deixem sós, não é assim? Isso. Tá já está aí, ótimo. Ótimo. Ao mesmo tempo que a gente vive esse problema histórico, mudanças vêm acontecendo, e anos 90, anos 2000, e houve a eleição do Lula, dois mandatos seguidos, depois da Dilma, houve um período muito... a própria eleição do Fernando Henrique, a Nova República, depois do Collor, vinha, de alguma forma, numa energia bastante positiva, né? De que, enfim, parecia que a gente estava tomando um rumo, a gente teve uma certa estabilidade, um período de crescimento, discussões a respeito de direitos individuais, apesar do problema da violência sempre ter sido um problema muito sério no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, você veio todo esse movimento da sociedade civil, questões de gêneros, a questão de raça, a questão do racismo, a questão de desigualdade, e que parecia que as coisas estavam indo por um caminho e, de repente, nesses últimos anos, ou enfim, no ano passado, mais precisamente, veio essa tempestade que pegou muita gente de surpresa e que a gente pareceu ter dado uma guinada de 180 graus, e eu, pelo menos, fiquei muito assustado. Claro, cada um pensa de uma forma, eu fiquei muito assustado com o que aconteceu, e foi completamente contra as minhas expectativas. Eu não imaginava, por exemplo, que o presidente Jair Bolsonaro pudesse ser eleito. Eu achava que isso era impossível. Qual a leitura que você faz, né, desses acontecimentos jornalísticos? É muito recente, é difícil a gente pensar enquanto está acontecendo, mas é um pouco o que você tem feito, né? Qual é a sua leitura desses 30 anos, mas desse desfecho atual, assim? Bom, ótima pergunta. 4 horas, mais ou menos, para responder. Então, tá. Pessoal, a gente já vai encerrar agora a nossa conversa. Então, brincadeira.
penso que eu dataria essa crise de um período anterior a esse que você datou. Eu acho que nós tivemos, sim, você tem toda a razão, 30 anos de uma democracia, se não completa, porque não existe democracia completa, né? Desde os gregos, eu acho que a grande especificidade desse regime da democracia é que é um regime inconcluso. Né? Por que ele é inconcluso? Porque cabe a todos nós lutar por direitos. Eu penso que ninguém ganha direitos, é preciso lutar por eles a todo momento. E o fato é que eu diria que de 88, mesmo que tivemos Collor, o que for, a gente vinha com um período bastante estável, né, com as instituições funcionando bem. Então, não me refiro apenas... O presidente é só o nó, né, é só o nosso nó, mas eu estou me referindo à sociedade civil, as instituições estavam bastante fortes, asseguradas. Tanto que, quando Heloísa e eu escrevemos a conclusão do Brasil, uma biografia, foi em 2013, né, nós dissemos que a República ia muito mal, por causa dos nossos racismos, do feminicídio, dos problemas que temos de terra, dos problemas de desigualdade social que temos, mas dizíamos lá em 2013 que a democracia ia muito bem, porque as instituições estavam fortes. Nós já fizemos um novo pós-fácil, dizendo que a República vai muito mal e a democracia vai muito mal. Eu acho que esse processo, na minha opinião, Bruno, você me corrija, você entende mais do tema, talvez, que eu, ele se inicia em 2013, né, quando nós temos as jornadas de 2013, e acho que o que aconteceu muito, eu faço também o meia-culpa, né, é que nós, PSDB e PT, fizeram um consórcio para se perpetuar no poder. E acho que nós, enfim, que esse, se a gente puder chamar assim, né, as áreas mais progressistas, digamos assim, nós não vimos que existia uma população muito insatisfeita. Eu, por exemplo, que participei com grande alegria, né, das jornadas de 2013, eu só vi um lado da avenida. Eu juro para vocês, olha o que é a cegueira, né? Eu não vi que existiam dois lados da avenida e que esses dois lados não bifurcavam, não se conversavam. Se vocês pensarem, Bruno e também você, é em 13 que a polarização começa a ficar mais clara. Essa polarização vai só piorar em 14, quando a gente entra nessa crise recessiva, essa crise forte que se abateu. Não preciso explicar demais para vocês o que é essa crise, todos conhecem. E em momentos de crise como essas, há um historiador que eu gosto muito, cito aqui, o Barrington Moore, né, clássico, que diz que você tem duas formas de crise. Né? Você tem um momento que talvez seja 13, quando a sociedade adquire muitos direitos e ela luta por mais direitos. E há um momento que é dessa crise recessiva, em que os grupos que se sentem lesados pela crise vão culpabilizar os novos agentes sociais. Então, esse já é um momento em que se culpabiliza muito quilombolas, as cotas viraram grandes inimigas, né? E tudo isso. E acho que há um momento simbólico muito forte, na minha opinião, que é dezembro de 2016, com o impeachment da presidente Dilma. Eu não estou dizendo aqui, eu não quero julgar com vocês se vocês são a favor, se vocês são contra. O que eu quero só chamar a atenção é para o espetáculo que o mundo todo e nós brasileiros vimos no momento da votação do impeachment da Câmara. Vocês lembram que foi um exercício de nepotismo e de familismo, porque os políticos votaram pelo impeachment a partir de vários motivos, pela minha mãe, pelo meu pai, pelo meu filho, pela minha namorada, mas não votaram em função do que deveria ser votado. Na minha opinião, depois do impeachment, a gente abriu a tampa da democracia. E, aos poucos, nós fomos avalizando comportamentos contrários à política de direitos humanos, comportamentos contrários ao meio ambiente, comportamentos contrários aos novos agentes sociais que já vinham crescendo. Acho que também o que não se viu é o crescimento da intolerância religiosa. É impressionante. Os números, eu dou aqui no livro, os números da intolerância religiosa, só no contexto das eleições de 2018, são inacreditáveis. E não é só intolerância religiosa, né? A intolerância religiosa é a que mais cresceu, mas também intolerância de gênero, intolerância de origem, intolerância de geração, que é um dado impressionante. Então, enfim, na minha opinião, Bruno, essa situação foi crescendo.
claro, a gente não quis ver que Bolsonaro ia ganhando, mas ele vinha com mais força, sobretudo porque ele vinha falando com essas populações que se identificavam com esse tipo de discurso fácil, um tipo de discurso muito populista, né, que são discursos... A forma populista qual é? Você faz frases curtas, repete muitas vezes e usa como frases de impacto. E eu também acho que o que nós podíamos ver e não vimos foi o crescimento das democraduras. Né? Ou seja, se o caso brasileiro é um caso particular, é inegável que as democraduras... O que são as democraduras? O termo não é meu, é do Oscar Vilhena, eu gosto muito. São regimes que acreditam que democracia se limita a ganhar a eleição. Ora, ganhar a eleição é o começo desse processo, né? O resto se faz no dia a dia. Mas, se a gente pensar, quando Bolsonaro foi crescendo, a gente já tinha passado pela experiência dos Estados Unidos com Donald Trump, já estávamos vendo o que acontecia em Israel com Netanyahu, já estávamos vendo o que estava acontecendo na Hungria, na Polônia, nas Filipinas, o Brexit na Inglaterra, e também Venezuela, né? Eu acho que a gente tem que colocar um pacotão aqui. Então, acho que a gente também... Nós fomos pegos de surpresa, porque eu penso que nós não quisemos ver, né? Que é uma questão muito forte. Nós não quisemos ver e nós não quisemos reconhecer que tinha um fenômeno novo aparecendo e que é preciso lidar com esse fenômeno novo, né? Eu acho que depois a gente volta, mas me cobraram aqui, eu acho ótimo, enfim, não falta assunto, e me pedem para falar um pouco sobre a sua produção para o público infantil, né? E também sobre dois grandes personagens que você retratou, né? Dom Pedro II e o Lima Barreto, né? Que enfim, biografias, né? Um outro estilo também, é uma outra vertente que você... como historiadora, o que acaba pesando mais para traçar uma boa biografia de dois personagens também tão complexos e que você humanizou de uma forma super interessante, né? Você traz uma humanidade nos dois que ajuda a entender muita coisa da história do Brasil, né? Então, eu queria colocar essas duas questões. 4 horas de novo, não é? 4 anos de novo para... Então, vamos lá. Livros infantis. Eu adoro fazer livro infantil, né? Adoro. Inclusive, tem alguns que eu assino e outros que eu uso codinome, mas não vou dizer quais são. Porque eu acho bem bacana você fazer, sabe, tirar essa sua questão da sua autoria, né? E muitas vezes... E agora, por exemplo, eu vou discutir na próxima quarta, na escola da... Eu considero que é a minha... Desculpa, Roberto, é a minha atividade mais importante é que eu tenho quarta-feira, porque eu vou discutir uma amizade impossível na classe da minha neta. Eu estou nervosa, estou preocupada com as questões, estou estudando muito o livro para ver, porque eles sempre fazem perguntas inacreditáveis, né? Quando eu vou falar nas escolas, eles sempre fazem perguntas que eu não vi. Olha, por que, sei lá, as perguntas são, por que o dragão que aparece no mapa, né, por que ele finge que vai para a esquerda e vai para a direita? Eu falo, gente, eu nunca vi que ele vai para a direita, né? Então, mas eu acho que literatura infantil, eu não sou uma profissional, a Ana Maria estava aqui, a Ana Maria Machado, que é a minha ídola nesse sentido, mas eu acho que eu tenho feito... É impressionante a visão das crianças, eu misturo muito com... por exemplo, o Circo da Manhã é uma discussão sobre o tempo, né? Uma Amizade Impossível é uma discussão sobre o relacionamento de um menino português que veio na caravela com um menino indígena, e, a partir disso, eu discuto com as crianças canibalismo. Vocês não acreditam nos temas que são possíveis de tratar com as crianças e com muito cuidado. Os outros eu não vou dizer, senão eu vou me denunciar, né? Mas eu também tenho uma produção grande em quadrinhos, junto com o Spaca, né? Nós fizemos Dom João Carioca, e também o Barbas do Imperador, que é a biografia do Dom Pedro, também tem em quadrinhos, eu gosto muito, vão muito bem. Está aí. E que agora vai sair daqui a pouco a nossa trilogia, que vai ser sobre a Primeira República, e o Cicerone e a Lima Barreto, né?
E biografias. A biografia, durante muito tempo, não sei se vocês sabem, mas era Bruno com certeza sabe, era uma espécie de gênero maldito, porque ela ficou muito vinculada a uma historiografia do século XIX, em que fazia biografia só de grandes personagens, né? Ou seja, papas, reis, enfim, ministros. Não por coincidência, quase todas as biografias eram de homens, não de mulheres, né? E esse gênero era um gênero para consagrar, né? Você só fazia uma biografia para elevar. E eu procurei mesmo fazer as biografias para despertar, buscar contradições, né? Então, por exemplo, Pedro II é um personagem impressionante, é um personagem que moldou as nossas estruturas, mas eu tentei olhar um Pedro II e estranhá-lo também, ou seja, o que significava ser um monarca cercado de repúblicas por todos os lados. O que significava ser um imperador humanista como ele era, que cultivava as artes como ele cultivava, mas que permitiu que o Brasil fosse o último país a abolir a escravidão. Então, ao invés de fazer como as antigas biografias que jogam para baixo a contradição, eu sempre trago para cima. Eu fiz também uma biografia do Toné, que é um pintor, chama O Sol do Brasil, que também ganhou o Jabuti. Esse foi inesperado mesmo, porque, na verdade, é uma história muito bonita de um pintor que veio na época de D. João, e, diferente da maioria das pessoas que adoram o Brasil, ele detestou o Brasil. Ele achava que... Eu chamei de O Sol do Brasil porque ele considerava... Isso é o Toné. Ele considerava o Sol do Brasil irritante, porque insistia em se mudar de lugar. Ele considerava que o céu do Brasil era tão azul que parecia artificial, e considerava que as nossas florestas tinham verdes demais, e que não valia a pena, porque não cabia na palheta. Então, eu começo cada um dos capítulos com com os viajantes falando mal do Brasil, não bem, né? E também, é um personagem muito contraditório. Ele era amigo do Rousseau, veio para cá e teve uma propriedade de terras, plantou café, chamou o café de café Bourbon, ele que era um republicano, e, enfim, e teve escravos. Então, de novo, eu não jogo para baixo, né? Eu trago para cima. E Lima Barreto é um personagem de vida, acho que foi o livro mais triste que eu já escrevi, né? É um personagem que a gente pode dizer, usando o caso de Lima Barreto, que o racismo mata, né? Era um personagem com muitas pretensões, com muitos projetos. E eu penso que... Lima Barreto havia sido muito bem estudado pelo Francisco de Assis Barbosa, mas ele deu mais uma perspectiva de vítima. E eu acho que Lima Barreto foi uma vítima, mas ele também foi um protagonista, e que é preciso dar esse protagonismo, porque ele sonhou com um Brasil diferente, sonhou com um Brasil mais igual, né? Morreu, foi internado 2 vezes no manicômio nacional, teve problemas com bebidas muito fortes, morreu pobre, desiludido, com 42 anos. Então, esse também, eu acho que o Lima Barreto, tanto o Lima Barreto como o Dom Pedro, são, de alguma maneira, retratos do Brasil, né? São retratos de perfis do Brasil muito importantes que a gente analise, né? Eu vou ler umas perguntas aqui, que vieram várias, do público. Eu vou ler uma sequência para a gente ver se... Eu não tive tempo de selecionar, que eu estava prestando atenção. Tá certo. Tá? Vida de mediador é difícil, eu difícil. sei. Você falou sobre aprender a lidar com essa nova realidade que estamos vivendo. Como? Isso é boa. É boa essa, hein? Levanta a mão quem fez a pergunta, por favor. Onde falhamos para que a compreensão generalizada de democracia tenha se construído apenas com base na ideia de vontade da maioria, deixando de lado parâmetros como o respeito aos direitos humanos e a proteção das minorias. Essa foi da Ana Carolina. O racismo parece ter uma origem econômica. Seria preciso colocar algumas... para permitir sua exploração econômica... Deixa eu ver. Vamos ver. Seria preciso colocar alguns grupos rebaixados para permitir sua exploração econômica pelos grupos hegemônicos, certo? Os grupos hegemônicos atuais não querem perder essa posição, certo? Essa é do César. Posso pegar as outras duas? Acho que já está bom essas três, tá bom, né? Depois a gente continua. Deixa eu segurar as três, assim eu lembro.
Essa é a questão de onde falhamos. Tenha-se construído apenas na ideia da vontade da maioria. Essa é muito semelhante da Ana Carolina, né? Aqui. Você falou sobre aprender a lidar com essa nova realidade que estamos vivendo. Como? Como? Vamos fazer aqui. Essa pergunta vale 1 milhão, né? Tanto que a pessoa não se apresentou. Quem foi? Ahá. Agora, como é seu nome? Oi? Liu. Essa é uma pergunta que, acho que se alguém disser que sabe, mente, né? Eu vou só te contar o que eu tenho feito. No meu Instagram, eu respondo, sobretudo, as pessoas que discordam de mim. As pessoas que concordam, eu fico muito feliz, me sinto muito amparada, me sinto muito agradecida. Eu tenho uma experiência diferente nas redes sociais, eu tenho muito mais apoio do que eu tenho essa coisa virulenta, e eu tento responder com dados, com informação e com muita educação. Por mais que as pessoas usem aqueles palavreados maravilhosos, né, que usem sempre aquela maiúscula fundamental para agredir, eu acho que a gente só tem uma chance nessa vida, Lío, se a gente conseguir lidar com a diferença. Então, nós temos aqui um problema, e eu tenho me culpado também por causa disso, porque eu não quero ser caricaturada como esquerdopata, como que for. Outro dia fui participar de uma manifestação com os amigos, não era nem uma manifestação, era uma homenagem ao Raul Seixas. E tinha uns bolsominions que ficaram, esquerdopata. Eu falei, gente, a gente só está falando do Raul Seixas, vocês vão ter outras oportunidades, vocês podem falar também. Mas, enfim, quanto mais a gente não caricaturar o outro, melhor a gente vai lidar. Então, por exemplo, uma coisa que tem me preocupado, que eu jogo tudo na minha perspectiva. Eu não vi o crescimento das... Não vi, sim, mas eu não analisei, não entendi o crescimento das igrejas evangélicas. E é possível dizer que, às vezes, essas igrejas fazem um trabalho de política positiva e de inclusão social maior que as esquerdas. Então, também é possível dizer que existem algumas dessas igrejas que fazem um trabalho de catequese terrível. O que eu estou querendo dizer com isso é que, se a gente não quer ser caricaturado como um bloco só, é importante que a gente também não vá na caricatura. Mesmo quando a gente analisa quem votou em Bolsonaro, a gente sabe que tem um núcleo duro lá, dos 30%, que não adianta discutir muito. Eu até tento, mas continuo levando porrada. Mas tem um grupo que votou por N motivos. Votou contra o PT, votou porque... Tem gente que vota porque não gosta de votar no candidato que vai perder. Você conhece? Não quero votar. Meu voto eu só posso dar para aquele que vai ganhar. É que nem competição. Então, se a gente conseguir dar o respeito ao outro que a gente quer para nós, a gente já vai ter feito muita coisa. O Brasil anda muito intolerante. E o que me assusta mais é que, durante muito tempo, nós guardamos a representação de que nós éramos um povo pacífico, né? Tudo nosso era melhor. A nossa escravidão era melhor, como se fosse possível um sistema que supõe a posse de uma pessoa por outra ser melhor. A nossa ditadura era melhor, chamavam de dita branda, não tinha nada de dita branda. Até Deus era brasileiro. Agora a gente vive num momento contrário. Por isso que eu falei que destampou a tampa, que as pessoas estão falando os maiores impropérios, e sem justificativa. Então, a gente tem que enfrentar. A democracia sempre foi lidar com a diferença. Nunca foi rezar para o vigário, não é? Rezar para convertido. A gente tem que tentar. Tem que tentar como der. Eu sempre penso que como der e da onde der. Não é? Eu não tenho a ilusão que eu falo para uma multidão, mas, se eu falar bem para aqueles que eu posso falar, eu vou estar fazendo o meu papel, não é? Isso tem tudo a ver com as outras duas questões, né? Onde falhamos para que a compreensão generalizada da democracia tenha se construído apenas com base na ideia da vontade de maioria, deixando de lado parâmetros como o respeito aos direitos humanos e a proteção das minorias. Eu concordo totalmente. Até que se invente um outro regime, ainda acho que a democracia é o regime melhor para lidar com as diferenças. E nós estamos num momento, como eu tentei explicar, que, com essa crise, né, essa dita maioria, mas que não é maioria, né? Eu sempre digo, se você juntar todas as minorias, nós somos maioria, não é? Então, essa dita maioria, o que me preocupa mais é como se procura deslegitimar os direitos, não é? Acho que não há grupo, por exemplo, se a gente pensar nos grupos indígenas, eu estive em Roraima agora,
o que fez esse momento, o que está produzindo esse momento de intolerância e de autoritarismo que nós estamos vivendo? Está produzindo uma espécie de certificado para que algumas populações invadam terras, queimem terras, né? E, enfim, está criando esse reino do vale tudo, né? Esse reino do fake news, esse reino do diversionismo, né? Quando a gente tem um chefe do executivo cuja primeira reação é a realidade das queimadas é primeiro demitir o cientista que averigou a extensão da queimada, e segundo, ele bota a culpa nas ONGs. Então, enfim, do que nós... Que exemplo... Eu não me preocupo só com o nosso chefe do executivo. Eu me preocupo muito com o mau exemplo que ele vai dando, né? E como, de alguma maneira, ele tem avalizado muitos regimes. Eu acho que eu tentei responder onde nós falhamos. Nós falhamos ao achar que a democracia estava assegurada e que não precisava ser conquistada todo dia. Aí que a gente falhou. Eu considero que a minha geração falhou e muito, porque nós não vimos a onda crescer, né? Até que a onda caiu sobre nós. A pergunta do César, o racismo parece ter uma origem econômica. Seria preciso colocar alguns grupos rebaixados para permitir sua exploração econômica? Bom, eu não acho que o racismo tenha apenas uma origem econômica, não. Eu acho que tem, né? Mas não é só, porque senão a gente vai achar, desculpa, que basta a gente resolver o nosso problema econômico e não seremos racistas. Não é verdade. Você tem sociedades muito equilibradas e profundamente racistas, profundamente misóginas. Nós estamos falando aqui de um problema de educação, estamos falando aqui, vamos falar de um problema muito sério que a gente passa aqui. Quando eu comecei a escrever esse livro em novembro, o Brasil era o 10º país mais desigual do mundo. Quando eu terminei em março, já éramos o 9º país mais desigual. O Brasil é o 5º país mais desigual em termos de distribuição de renda. É o 4º mais desigual em termos de distribuição de terra. Enfim, todos esses índices mostram que não é só uma... Para combater a desigualdade, eu penso que só a questão econômica não vai resolver. A gente tem que pensar que existe uma área que é capaz de alguma forma, desarmar o gatilho da desigualdade. E essa área atende pelo nome de educação. Enquanto o Brasil não aplicar consistentemente parte proporcional do seu PIB para a educação, nós vamos ser cada vez mais racistas, intolerantes, misóginos, contra as populações LGBTQ. Não vai adiantar melhorar nosso índice econômico se a gente não melhorar a nossa educação. E quando eu falo que o Brasil não aplica consistentemente parte significativa do seu PIB, eu não estou comparando com a Europa. Eu estou comparando com países vizinhos. Argentina, Chile, Bolívia. Ou seja, o que é que está acontecendo? E vamos pensar, em momentos de crise anunciadas pelo nosso executivo, quais são os primeiros setores de choque, os primeiros setores afetados? Educação e saúde. A grana para os políticos não foi afetada. Então, vejam, estamos falando do quê? De governos que não lidam consistentemente com justamente as áreas que têm a capacidade de quebrar o círculo vicioso da pobreza. E está pior, gente. Está piorando agora, né? Agora, eu vou fazer outras 3 aqui que me mandaram, mas só uma curiosidade, já que você tem escrito obras de fôlego sobre o Brasil e tem refletido com essa densidade sobre o Brasil, como é que você se coloca um pouco nesses grandes intérpretes do Brasil, né? Como é que você dialoga com eles? Qual é a sua leitura alternativa ou coincidente a Gilberto Freire, Sérgio Buarque, Raimundo Faoro? Como é que você se coloca nesse debate de grandes intérpretes do Brasil? Como é que você tem dialogado com eles, né? Bom, eu não sou uma grande intérprete do Brasil, você citou pessoas que têm uma dimensão totalmente distinta da minha. E são debates diferentes, né? Gilberto Freire foi um autor, é um intérprete que teve grande importância, né? Quer dizer, ele
usa a cultura como um elemento formador da nação e, portanto, um elemento que não há como negar, mas Gilberto Freire também é um dos grandes responsáveis, não tanto com Casa Grande Senzala, mas com os livros mais tardios, dos anos 50, 60, por divulgar essa noção da democracia racial no Brasil. Então, eu nunca acho que a gente tem que pegar o autor e gosta do pacote ou não gosta do pacote. Você pode ficar com metade do pacote. Então, eu não nego a importância de Gilberto Freire nos anos 30. A gente não pode esquecer que, em Casa Grande Senzala, a parte sobre o negro é a maior, é um volume todo, mas eu também penso que a gente tem que se opor a Gilberto Freire, que criou um pouco esse mito, né? Ou seja, Florestan Fernandes, por exemplo, diz que os brasileiros têm preconceito de ter preconceito. Quando nós completamos, não comemoramos, completamos 100 anos da abolição da escravidão, nós fizemos uma pesquisa na USP nacional, em que a primeira pergunta era: você tem preconceito? E 96% das pessoas responderam não. E a segunda pergunta era: você conhece alguém que tenha preconceito? 99% das pessoas responderam sim. E aí, a terceira pergunta, que parecia inocente, mas não era, é: se você respondeu sim, diga o grau de relacionamento com essa pessoa. Nós não pedíamos nome, mas as pessoas faziam questão de dizer o nome. Então, era assim: a minha avó não entra no elevador, é uma coisa terrível. O meu namorado não pode sentar do lado. O meu irmão... Então, eu sempre digo que o brasileiro tem essa capacidade de denegação, não só na questão racial, mas vamos falar da questão racial no Freire, que o brasileiro, a conclusão informal da nossa pesquisa é que o brasileiro se sente uma ilha de democracia racial cercado de racistas por todos os lados. Essa é uma posição difícil, porque você não pode discutir a questão, porque a pessoa vai falar: eu não sou, se você é, tudo bem, né? Olha ela aí falando. Né? Isso é um problema, e Gilberto Freire foi o primeiro a construir um pouco esse mundo, né? Esse mundo maravilhoso, enfim, que não é a nossa realidade. Faoro, eu acho que é um autor fundamental para entender o patrimonialismo. O patrimonialismo é um dos grandes inimigos da República. Não é? O patrimonialismo significa o quê? O Faoro mostrava muito bem isso, que era quando você usa dos espaços públicos de forma privada. Um bom exemplo é quando você resolve indicar um parente seu para ser embaixador. Vocês é que estão rindo, eu não falei nada. Isso é um bom exemplo de patrimonialismo, um bom exemplo. O nepotismo é uma forma de patrimonialismo. Faoro, porém, amarrou um pouco a discussão, né, só na esfera administrativa, que eu acho que é preciso ampliar essa discussão. Sérgio Buarque de Holanda. Eu publiquei junto com o Pedro Meira, agora, depois, num aniversário agora do Raízes do Brasil, eu publiquei uma coleção que a gente trouxe todas as edições do Sérgio. O Raízes do Brasil foi um livro publicado em 1936, mas que até a última edição que Sérgio Buarque datou, que foi a sexta dos anos 50, ele foi mudando progressivamente. Então, eu acho um livro muito interessante, porque, em geral, a gente tem casos de autores que mudam de ideia. Mas raro é um livro que vai se alterando. A primeira versão de Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda sempre negou o Raízes do Brasil, porque ele foi mal compreendido. Há um capítulo que se chama O Homem Cordial, que foi muito mal lido, né? Que as pessoas dizem: Sérgio Buarque de Holanda mostra como o brasileiro é tão cordial, é tão bonzinho, é tão gentil. Ele diz o contrário. Ele diz que cordialidade vem de cor, coração, do latim, e que esse é um problema do brasileiro, que nós pegamos todas as questões com o coração, né? com a esfera da pessoalidade, da intimidade, e ele diz, Sérgio Buarque de Holanda: nós não chegaremos à modernidade se nós continuarmos a ter instituições tão frágeis, porque pautadas só no no coração. O que acontece com o Sérgio Buarque de Holanda? Eu penso que essa análise dele de cordialidade é brilhante, mas acho que o livro dele foi se alterando. Um é o Sérgio Buarque de Holanda, de 1936, que era um garoto que flerta com a Alemanha nazista. Impressionante. E com os totalitarismos. Se vocês forem ler a primeira versão, é impressionante. E o outro é o Sérgio Buarque de Holanda, mais para frente, que vai ser um dos primeiros fundadores do PT, que tem uma leitura muito forte a favor da nossa democracia. Então, o que eu acho importante nessa sua pergunta, que é muito boa, Bruna, é que a gente não deve sacralizar nada, né?
E fazer crítica, gente, não é destruir também. Né? É isso que eu falei. Em geral, as pessoas pegam um livro ou destroem ou elevam. Que tal se a gente também conseguir observar as obras enfim, de forma crítica, mas também de forma a pegar e compreender a importância que elas têm no nosso pensamento social. Dialogar, como você está dialogando com essas obras. Né? Então, vamos lá. Ó. Após a eleição de Trump, a direita mundial ganhou protagonismo. O que há de particular na direita brasileira que teve esse protagonismo? Né? Passa para mim que eu vou guardando para ler, para não esquecer. Tá. O que explica grupos semelhantes como o PT e PSDB não terem se unido? Né? Por que talvez essa foi uma das causas do autoritarismo no Brasil, né? Esses 30 anos de conflito entre PT e PSDB? Ok. E essa aqui, quais são as suas impressões sobre o cyberativismo e sobre os grupos antifascistas nas redes sociais? Bom, vamos lá. Bom, eu estava eu dou aula em Princeton já fazem agora 11 anos, né? E eu pousei em Nova York no dia da eleição do Trump. E o New York Times deu uma chamada dizendo 87% Hillary Clinton está eleita. Eu, com a minha pouca previsão do futuro, avisei o pessoal de Princeton que eu não ia para lá naquele dia, que eu ia ficar fazendo trabalho de campo em Manhattan, que Manhattan estava lindo, que estava evidente enfim, que os democratas iam ganhar e tudo mais. Vocês vejam que eu também estava quando o Brasil perdeu de 7-1 na Copa, e também estava quando o Bolsonaro ganhou. Vocês podem falar, essa moça aqui dá muito azar, né? De toda maneira, eu acho que, eu concordo totalmente com a pergunta, a eleição do Trump lembra muito, Bruno, aquilo que você falou, eu não imaginava. As pessoas, vocês têm que ver a expressão dos meus colegas quando o Trump ganhou. Quer dizer, ninguém acreditava, lá nos Estados Unidos você também tem esse voto muito complicado, né, de entender. E o que ficou muito claro é que, também nos Estados Unidos, essas elites viviam numa bolha que não percebia o crescimento da direita. Né? Quando eu falei de democratura, o que há... Então, eu acho a pergunta muito boa. Então, vou começar pelo que há de comum, depois eu vou falar do particular. O que há de comum nessas democraduras? Um ataque muito forte à academia, como vocês têm visto, né? Assim, a academia está errada, a academia é de esquerda. Um ataque muito forte ao jornalismo, um ataque muito forte às instituições e uma espécie de histeria de gênero. Né? Todos eles atacam as políticas de gênero. Impressionante isso. Essa também é uma outra questão bastante importante, que tem a ver com a pergunta dos cybers, dos grupos que vão se montando, foram eleições ganhas nas redes. Vocês pensarem no caso brasileiro, foi a primeira vez que um presidente ganha sem ir a um debate. Né? Ele se manteve firme, a questão da facada, enfim, foi uma questão muito que acabou lhe favorecendo. Eu sou contra toda forma de violência, não posso ser a favor dessa, né? Mas, de alguma maneira, ela se vinculou e ajudou a fazer essa mística, né, do mito. Né? Eu fico sempre pensando o que é você chamar um presidente de mito, né? Porque o presidente tem que ser resultado de um pacto com os eleitores. Né? E o mito é uma pessoa com quem você não discute, com quem você não fala. Então, já tem um componente, um caldo autoritário muito grande. Agora, o que há de particular no Brasil? É que estamos falando de um país profundamente desigual, um país que tem aumentado os gaps sociais, ao invés de diminuir os gaps sociais, um Brasil que tem no seu passado um contencioso como a escravidão, e tem no seu passado um contencioso de ter sido uma colônia. Então, me parece que essa formação dos grandes mandões locais não é uma coincidência. Né? Ou seja, o Brasil foi um país povoado por poucos, né? E que se acostumou com o regime do mando de poucos e obediência de muitos. Né? Esse regime e esses mandomismos locais, eles persistem no Brasil. Né?
temos muitas famílias para falar, né? Família Sarney, família Gomes, família, enfim, no Acre, e, em geral, onde você tem esses grandes mandonismos, são os estados de maior concentração de renda e de concentração de terra. Então, o fato de termos esse tipo de passado faz a realidade brasileira muito grande. Eu falei de um dos grandes inimigos da República, que é o patrimonialismo. O segundo grande inimigo da República atende pelo nome de corrupção. Não é à toa, esse é o maior capítulo do livro, é difícil de fazer. E também, Bruno poderia me fazer a mesma pergunta, isso aí está no DNA do brasileiro? Não está no DNA do brasileiro. É possível dizer que, desde que o Brasil não é Brasil, nós lidamos com a corrupção. Era uma América portuguesa. Não sei se vocês já leram a Carta do Caminha até o final. No final da carta, o Caminha pede para que D. Manuel, rei de Portugal, quebrasse o galho do cunhado dele, que o cunhado dele estava no desterro, em São Tomé, por ter praticado crime à mão armada. Ou seja, então você vê, isso é corrupção ou não é? É. Se a gente pensar no Santos do Pauoco, em Minas Gerais, é corrupção? É corrupção. Se a gente pensar que Pedro I era chamado de caríssimo, não porque ele era estimado, mas porque ele era caro mesmo, corrupção. Se pensarmos o que aconteceu, peguem aí o que aconteceu em Brasília, o que aconteceu na Transamazônica, o que aconteceu durante a ditadura militar, o que aconteceu, vamos falar do Mensalão, do Lava Jato. Enfim, estamos falando de processos muito longos, né, e muito sedimentados. Isso não é uma especificidade brasileira, né? Não acho que seja, mas o Brasil, em particular, tem esse tipo de problema. Não é DNA, gente, a gente tem que combater. Então, acho que nós fazemos parte dessa onda conservadora e temos condicionantes muito particulares, né, muito próprios. A questão é ótima. A questão se... bom, a questão PT-PSDB. Esse foi eu acho que foi um dos grandes equívocos da nossa democracia, né, que constituirmos partidos que deveriam se unir numa perspectiva progressista e não conseguiram se unir. É impressionante na história do Brasil, eu posso dar vários exemplos para vocês, como a direita sempre se une nessas horas e a esquerda divide. Né? Então, acho que a gente vai ter que aprender com esse exemplo, vai ter que aprender com essa realidade. Os grupos. Eu não, como eu falei para vocês, quem fez a pergunta? Do cyberespaço. Não vai dizer que se retirou. Tá aqui. Onde está? Aqui. Então, quer falar um pouquinho dessa sua pergunta? Porque é ótima, me ajuda. Qual foi... Cyberativistas, né? Dos cyberativistas. Eu acho que, como eu expliquei para você, como eu disse aqui para vocês, eu acho que não há lugar privilegiado para a gente combater o fascismo. Eu acho que a gente deve ir aonde ele está. Mas não sei se é exatamente essa a sua pergunta, é? Então, vamos em frente. A gente também pensa que nós, durante muito tempo, demonizamos, né, esses espaços das redes virtuais. Eu, particularmente, acho que a gente tem que ir onde o debate está acontecendo. Né? Não deve parar de fazer os debates nos nossos lugares. Eu sou uma pessoa formada pela academia, devo tudo à academia, fiz todos os rituais da academia, mestrado, doutorado, livre docência, titularidade, e publico nas revistas acadêmicas, mas acho que esses espaços têm sido espaços de debate muito importantes, né? Agendas muito importantes. Então, a minha visão é uma visão que, enfim, vamos combater onde é possível combater. Né? Tem uma coisa que, também não sei se é exatamente a sua pergunta, mas não sei se vocês leram há pouco tempo, né? Era a capa da Folha, da Ilustrada, um grupo de direita, que se localiza no sul do país, que tem uma produtora chamada Brasil Paralelo. Eles começaram no espaço das redes. E agora eles têm vídeos, estão fazendo livros, e são pessoas que defendem ideias assim. No Brasil, a escravidão não foi tão grande. Ponto. Sem dados. No Brasil,
a questão da ditadura militar, que é outro tema que é impressionante como eles defendem a ditadura. Eu não sei como defendem tanto a ditadura militar, né? E, inclusive, eu que estudo Pedro II, eu não consigo entender como essas pessoas se vinculam à monarquia e à ditadura militar. Acho que eles esqueceram, por exemplo, que Dom Pedro foi derrubado por militares. Então, esses espaços a gente tem que ganhar. A gente tem que não constituir espaços raivosos, né, nem espaços intolerantes, de afetos divididos, mas eu tenho para mim que a gente vai ter que se abrir para ganhar esses espaços também. Então, eu sou favorável. Teve um debate que eu não sei se você chegou a acompanhar, mas justamente nessas eleições que aconteceram do Trump, do Brexit e agora a eleição do Bolsonaro, a respeito do papel das informações que você coloca à disposição nas redes sociais, que a Cambridge Analytica começou a analisar. E nos Estados Unidos, por exemplo, tem um documentário agora na Netflix, imagino, não sei se que é Privacidade Hackeada, que eles tinham dados profundos de 230 milhões de eleitores nos Estados Unidos e que, dessa forma, como às vezes eles sabem mais sobre mim do que eu mesmo sei, porque a quantidade de respostas em perfis que eu dou sobre mim mesmo permitem que eles tenham um conhecimento sobre a minha personalidade maior do que o meu analista, por exemplo, né? Então tem essas ironias das redes sociais e como eles conseguiram de alguma forma descobrir formas de manipularem pequenos grupos e desbalancearem eleições em estados estratégicos americanos, né? Isso foi uma grande surpresa para a gente também, né? Agora e a gente vê essa mudança estrutural da comunicação e a comunicação vindo de baixo, sem o filtro do mundo moderno, das instituições, imprensa, tudo mais. Agora você vem de baixo para cima, não tem o filtro de cima para baixo como tinha antes, né? Essas mudanças também são... Eu acho que é bem-vindo ao mundo novo. Né? Eu acho que essa é a nossa grande novidade, porque, ao mesmo tempo que as redes, o espaço cyber, é um espaço de construção de mundos raivosos, ele também, de alguma forma, é inegável. Democratizou a informação. Você tem livros que vêm desse espaço também agora. De novo, eu acho que tem novidades que nós não temos como reagir a elas, né? Quer dizer, a primeira, por exemplo, eu sempre lembro como se eu tivesse vivido naquela época. O historiador tem isso, né? Você vai para aquela época, os meus alunos da USP, eles sempre falam assim, ela começa a aula de Direito, termina a aula de Direito, o problema é a lousa dela, que é do tipo siga-me, e também porque toda vez que ela falar, porque no nosso século é o 19, né? Então, enfim, a gente fica tão contaminado, né, que você perde um pouco. Eu lembro que eu estava fazendo a pesquisa sobre um livro que se chama Longa Viagem da Biblioteca dos Reis, que eu conto a independência a partir dos bibliotecários que vieram logo depois de D. João. E eu lembro que eu tinha que achar em Portugal, que eu sabia que a Biblioteca Real não tinha vindo junto com D. João. Eu acho que para a maioria de vocês isso não é um grande furo, né? Mas, enfim, para mim parecia um furo tremendo. E no dia que eu descobri que a Biblioteca de D. João não tinha vindo para o Brasil, foi o dia que caíram as Torres Gêmeas. Nessa época também não tinha muita comunicação, meu marido estava super preocupado, minha mãe, todo mundo, e eu lá dentro do arquivo, porque eu descobri aquilo. E aí, quando eu consegui falar com o Luiz, ele falou, Lili, você viu o que aconteceu? Eu falei, Luiz, pois é, a Biblioteca Real não veio com D. João. Aí o Luiz falou para mim, você está agora abusando da sua... Então, eu já nem sei porque que eu falei isso, mas, enfim. Já sei. Porque, por exemplo, quando o carro começou a circular, tiveram manifestos terríveis, abaixa o carro, não sei o quê, não sei o quê. O carro entrou na nossa realidade, a gente pode gostar mais ou menos. Então, muito do nosso arbítrio qual é? E como que a gente vai usar esses espaços? Não é tanto só combater, mas de que maneira a gente domina, não domina é impossível, né? Mas como é que a gente também consegue ganhar esses espaços? Né? Então, falando aqui, perguntaram mencionaram, em As Barbas do Imperador, você escreveu na apresentação, nada como futuro. E o que podemos esperar de suas produções
nos próximos anos, né? E você tem feito entrevistas no YouTube, né? Você hoje a comunicação também dá oportunidades impensáveis, né? E você tem dado a cara à tapa, né? Que é uma coisa que não é comum entre os acadêmicos no Brasil, né? Tem um certo receio assim de você se expor e de falar uma coisa que não é muito certa. Essa disposição para dar a cara à tapa e se expor, né? É algo que você tem feito com muita coragem e que não é tão comum no mundo da academia no Brasil. Então, além do futuro, como é que você vai em relação a essa exposição? Como é que você tem sentido? Como é que você tem visto? Então, esse aqui, Nada Como Futuro, é o comecinho do livro, é a dedicatória, é porque quando eu estava... Os meus filhos estão muito acostumados com a mãe deles fazendo pesquisa e tudo mais. E quando eu fiz 40 anos, eles fizeram uma festa surpresa para mim, já faz tempo. E o bolo tinha era um bolo com o Dom Pedro, estava escrevendo as Barbas do Imperador e era assim, a mensagem era assim: por razões históricas não pude comparecer na festa da ilustre pesquisadora que tem mexido nas minhas barbas. Mas, enfim, então, os meus filhos, eles se acostumam muito a conversar comigo sobre... Eu lembro quando a minha filha saiu de casa, meu filho, que na época tinha 12 anos, ela foi morar já fora, foi viver no exterior, ele tinha 12 anos, aí chegou no café da manhã e ele ficou muito preocupado. Então, ele chegou para mim e falou assim: mãe, qual a sua opinião sobre a Revolução Francesa? Aí eu falei: Pedro, você quer saber? Ele falou: não, mas é que a Júlia não está, eu achei que eu tinha que puxar um papo com você, né? Então, é ruim ter mãe historiadora por causa disso, né? Que eles ficam muito pressionados. E isso é porque, quando eu publiquei a Barbas do Imperador, a minha filha tinha dito que ia fazer história. Então, eu agradeço a Júlia, falei que me disse que vai ser historiadora, e ao Pedro, que é esse meu filho, que até hoje quer saber se o nome dele era uma homenagem ao Dom Pedro ou se o Dom Pedro era uma homenagem a ele. Então, enfim. Então, essa coisa do futuro era um pouco isso, porque você contamina, né, seus filhos. Eu tenho uma história linda, eu tenho uma netinha, que é essa que eu vou falar, que é perigosa, como vocês veem, eu estou me preparando, né, porque a professora me contou que ela está numa escola Waldorf, mas que, mesmo assim, a maioria das crianças são brancas. E que tem uma menina na classe dela que é negra, que é filha da secretária da escola, a Bruna, que é muito amiga da Alice. E aí disse que eles estavam na pausa, a professora estava assistindo isso, e que eles chegaram e eles iam brincar de casinha, casa, não sei mais como. E que o pessoal falou assim: então, apontaram para a Bruna e falaram: você vai ser a empregada. E que a Alice falou, Alice é minha neta, ela falou, fiquei num orgulho, que ela falou: não, eu vou ser a empregada. Aí que disse que o menino chegou para ela e falou assim: Alice, então traz um café para mim. Ele falou assim: eu posso ser sua empregada, mas não sou sua escrava. Então você vê que a gente contamina, né? E também faz o contrário. Eu lembro da Júlia, minha filha, que eu tinha tanto orgulho de falar com ela sobre desigualdade social, e eu contava história para ela, ela contava história para mim. Eu para ela. Aí um dia, uma história da Júlia, você vê que nem tudo é heroísmo. A Júlia chegou para mim e falou, era a história dela, ela tinha lá seus 5 anos. Ela falou: era uma vez uma menina pobre, muito pobre. Ela era tão pobre que na casa dela não tinha cama. Eu já orgulhei, né? Falei: olha, está vendo? Está consciência da desigualdade social. Ela era tão pobre, que na casa dela não tinha prato. Falei: nossa, Júlia, que dura. E ela era tão pobre, que na casa dela não tinha chuveiro. Falei: sério, Júlia, e como é que ela fazia para tomar banho? Ela falou: na piscina, ué. Então, nem tudo dá certo. Então, enfim, mas era só para dizer a coisa do futuro. Eu, como historiadora, eu sou um pouco como um grande personagem do Machado de Assis, que dizia... O Machado de Assis tem essas grandes figuras que são os conselheiros, né? Que os conselheiros, o que eles não sabem fazer é aconselhar, né? Mas, enfim, são os conselheiros. E ele tem um personagem que eu gosto muito, que se chama Conselheiro Aires, que trafega em alguns livros, né? E Conselheiro Aires tem uma frase que eu uso muito, né? Que ele diz: as coisas só são previsíveis quando já aconteceram, né? Então, enfim, achar que os historiadores sabem falar do futuro é uma questão
muito complicada, né? E eu não quero parecer pedante para dizer que eu sei aqui da receita, né? A receita de bolo e tudo mais, mas você fez uma pergunta que eu esqueci. E dos seus projetos futuros? O meu projeto futuro, vários. Também tinha... vários, eu sou uma pessoa de muitos projetos. Se você já tem algum, a pessoa MASP, perguntou sobre isso. No MASP eu já abri uma exposição sobre histórias das mulheres agora, e vamos abrir outra sobre histórias indígenas, que vai ser toda curada por indígenas, e depois vamos ter em 22 uma exposição em que a gente quer inverter a imaginação dos brasileiros. Por isso eu estou fazendo junto com o Flávio Gomes, que é um historiador negro, muito vinculado, o Bruno até citou o livro, né? Nós fizemos juntos o Dicionário da Escravidão e da Liberdade, e agora a gente vai fazer uma enciclopédia negra, que nós são 500 perfis de mulheres e homens trans, hétero, enfim, vão entrar nessa enciclopédia. Nós estamos trabalhando também com um grupo de artistas negros que vão fazer retratos desses novos heróis, porque o que eu queria mesmo, meu grande desejo para 22, é que a gente tenha uma história menos europocêntrica, e mais plural, e mais diversa, e mais cidadã. A gente pode imaginar o seguinte: nós temos uma série de heróis brancos que não têm imagem, que as imagens foram criadas. Não sei se vocês sabem, mas Tiradentes é um herói sem imagem. Essa imagem do Tiradentes, com branco, com o cabelo Chanel, né, com a cruz aqui, que lembra o quê? Jesus Cristo, foi criada no começo da República, para ter um herói, ao mesmo tempo, cívico e religioso. Ora, se nós somos capazes de imaginar com as nossas crianças o rosto de Tiradentes, que nunca teve rosto, por que nós não vamos imaginar heróis que são heróis indígenas, heróis negros, heroínas mulheres, enfim? Eu acho que a gente precisa mesmo de um Brasil mais plural, e meu coração tem morado um pouco nesse território. Eu acho legal aproveitar para perguntar sobre a questão ambiental, né, que foi essa última pergunta que chegou, e a gente aqui na Serra da Mantiqueira, né, enfim, é um tema importante, é um tema que foi o tema da semana também, né? Nossa realidade no momento pode nos levar ao abismo, ao caos. Desmatamento cresceu 82%, agrotóxicos, a questão ambiental, né? Como é que, e mesmo a questão, também discute com a questão indígena, né? Como é que você tem pensado a respeito? Foi o assunto da semana, né? Um surto mundial de medo do planeta acabar, né? Você vê que foi um pânico, né? Que caiu a ficha. Olha, gente, o planeta pode, né? Foi um momento muito especial, assim, recente, né? Como é que você tem visto isso? Bom, eu não sou especialista no tema, eu acho que é muito importante que nós, intelectuais, a gente chame a atenção quando eu estou respondendo como especialista e quando eu estou respondendo como alguém, como vocês, né, interessado na nossa cidadania e no nosso futuro. Eu não sei quantos de vocês moram em São Paulo. Eu estava no MASP montando essa nova exposição quando escureceu, na segunda-feira passada. Eu tinha que dar aula na USP, tinha que estar na USP às 6h30, falei, gente, perdi a hora. Eram 3h30 da tarde, foi assustador. E parecia que ia cair uma chuva tremenda, não caiu uma chuva tremenda, e, enfim, parece que é resultado do desmatamento, com mudança climática, eu não sei o que é, mas foi um pouco, eu como antropóloga que acredito muito na eficácia simbólica, né, o fato de São Paulo ter ficado muito escuro às 3h30 da tarde, né, os carros terem ficado todos cheios de fuligem, deu para quem viveu, para quem experimentou essa sensação, foi quase uma expressão, né, para da onde nós estamos caminhando. Essa também foi uma semana muito marcada pelas queimadas na Amazônia, e muito marcada pela resposta do nosso chefe do Executivo, que, como eu já disse aqui, como ele faz com muita frequência, não assume a sua responsabilidade, né, e tenta passar a responsabilidade para os demais. Nós estamos tendo muitos indícios, né, de que a situação está beirando o incontrolável, né, e basta a gente ver que o mundo está esquentando 2 graus a cada ano, a cada
3 anos, né? Esse é o cálculo. Basta a gente ver relatos dos surfistas que dizem que o esporte está ficando ótimo para eles, né? Que as ondas estão aumentando muito a cada ano. Basta a gente ver o que está acontecendo na região, toda a região amazônica, né? O desrespeito aos territórios indígenas, aos territórios quilombolas, as queimadas, né? Eu acho que nós estamos brincando com o perigo e, como eu digo, o nosso governo tem, que nós demoramos, lembrando da pergunta do Bruno, 30 anos para construir uma imagem melhor do Brasil, né, no que se refere ao meio ambiente, nós estamos vendo a imagem do Brasil cair ladeira abaixo, né? Ou seja, o Brasil está aparecendo como um país que, de fato, está acabando com os seus recursos, não é correto, né? Houve toda uma polêmica interessante essa semana, né? Essa história do pulmão do mundo não é, nós sabemos, mas tem um papel importante no mundo. Também sabemos que várias personalidades usaram fotografias de 10 anos atrás. Também tem que tomar cuidado com esse tipo de e também dos documentos visuais, mas há uma semana para a gente abrir os olhos, né? E acho que, não sei se está ficando claro, eu sou uma pessoa esperançosa, né? Então também está na hora da sociedade civil brasileira se manifestar. Eu tenho nos meus posts, eu sempre falo que é hora da gente praticar uma vigilância cidadã, né? Ou seja, não cuidar só do quintal da gente, mas falar muito, reclamar muito. E na história brasileira a gente tem exemplos muito importantes de que, quando a sociedade civil brasileira se mobilizou, conseguiu muita coisa. Né? Um exemplo mais evidente é quando Getúlio Vargas se suicida, que estávamos para ter um golpe militar, e a sociedade civil brasileira foi às ruas para exigir democracia. Nós retardamos, pelo menos em 10 anos, a ditadura militar. Acho que nós estamos chegando nesse momento. Eu não estou clamando a uma revolução, nada disso, mas eu acho que nosso papel como cidadãos ninguém abre mão dos seus direitos, né? E é hora da gente reclamar direitos, né? Uma pergunta sobre uma outra área que você tem um conhecimento grande, também, que é do mercado editorial e sobre a questão dos livros, né? E você muito na área de não ficção. Como é que é a questão do mercado? Parece que a não ficção está vivendo um momento bastante interessante, bom, né? A percepção é correta mesmo? Está acontecendo isso? Vocês têm ideia por que isso está acontecendo? Ou é fase? Sempre tem essas variações? Como é que é isso? Bom, primeiro preciso aproveitar para dizer que um espaço como esse, né, que como a Flima, é um espaço muito importante, parabenizar muito os organizadores, né? Acho que vocês que estão aqui, né? Acho que no momento em que muitos políticos não leem e se orgulham de dizer que não leem, né? A gente ter um festival como esses, abrir espaços como esses, né? Num domingo bonito desses, ter tanta gente aqui, é motivo de orgulho. O mercado editorial, a gente pode falar do mercado editorial global e do mercado editorial brasileiro. No mercado editorial global, os livros de não ficção estão crescendo muito. Na Companhia das Letras, que é a editora, no grupo Companhia das Letras, que agora a companhia representa vários grupos, os livros de não ficção, para você entrar na lista de não ficção, você tem que ter números muito maiores do que para você entrar na lista de ficção, o que já é um critério importante para a gente avaliar. Mas é impressionante que o mercado editorial brasileiro continue de pé diante do que ocorreu no ano passado, né, que foi a falência das duas grandes espaços livreiros, que são a Saraiva e a Cultura, enfim, que, ao que tudo indica, não pagarão com as dívidas, entraram em recuperação judicial, o que quer dizer que eles pagam as dívidas daqui para frente e não para trás, né? Mesmo assim, o mercado editorial continua forte. Eu acho que, em tempos de crise, o melhor investimento é um livro.
E não me parece uma coincidência que as pessoas estejam apostando em livros de não ficção. Né? Acho que são muitos os livros que falam do nosso momento contemporâneo. Eu gosto muito desses livros, são vários. E acho que as pessoas estão querendo entender um pouco, ou, de alguma maneira, partilhar com os demais esse espanto que nós estamos vivendo, né? Porque estamos vivendo, de fato, do espanto. Então, nesses momentos crescem. Eu lembro que quando, na Companhia das Letras, quando Collor subiu e fez o seu plano, e que, de repente, eu passei a ser arrimo de família, porque eu trabalho na universidade, então eu tinha salário, o pessoal não tinha. A gente estava para publicar a história da vida privada, não o brasileiro, que nós publicamos depois, mas a história da vida privada francesa. E o nosso argumento naquela ocasião é que os brasileiros iam empatar mais em livros, porque livros são enfim, companheiros do... A gente nunca está sozinho quando está com livro, eu acho isso, pelo menos. Né? Sempre acho que eu viajo muito bem acompanhada. E, de fato, a história da vida privada foi um estouro naquele momento. Então, acho que em momentos de crise, a não ficção fica mais robusta, né? Porque as pessoas vão buscando saídas, vão buscando explicações, né? E, finalmente, o nosso tempo está acabando. Eu vou fazer uma última pergunta, que é um pouco qual é essa questão de gênero que você falou, qual é o papel da mulher e por que a mulher, por que é importante um olhar feminino sobre a história? Como é que você vê essa discussão? Deu para entender. Como você vê essa discussão do gênero no debate intelectual e qual é... Há interpretações diferentes, olhares diferentes. Por que isso é tão relevante? Bom, o Brasil é... Eu trabalho na USP, assim como você... O Bruno trabalha no NEV, que é um núcleo muito importante que lida com a violência. Eu trabalho num núcleo que se chama NUMAS, que é o Núcleo dos Marcadores Sociais da Diferença. Nosso pressuposto é que a sociedade constrói marcadores, constrói diferenças, e que elas podem ser melhor entendidas quando interseccionadas, ou seja, quando eu entender que os grupos mais vulneráveis são as mulheres negras e os jovens negros. Né? Nós estamos matando no Brasil uma geração de jovens negros nas periferias brasileiras, nós temos números de guerra civil, né? Trata-se de um genocídio, estou me referindo às categorias do IBGE para jovens, né? De 14 a 21, 22, né? Varia um pouquinho, e nós não vemos. Então, quando a gente intersecciona, vamos falar dos jovens da periferia, um marcador social de diferença, geração, com outro, que é raça, com mais outro que é gênero, que são homens viris, a gente tem panoramas muito interessantes. No Brasil, falando agora do gênero, e estou me referindo agora, vamos falar de mulheres e também do que o gênero produz, né? O Brasil é um país muito paradoxal, porque, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas o termo feminicídio só entrou nas nossas leis em 2015. Ou seja, vejam como nós demoramos para atentar como o feminicídio é um problema, gente, fundamental do Brasil. Desde o período colonial, os homens têm essa relação de propriedade para com as mulheres e matam as mulheres. Então, quando a gente está falando de feminicídios, são crimes praticados porque se trata de uma mulher. Não é uma coincidência. Né? E eles, em vez de diminuírem, estão aumentando. Com a maior independência das mulheres, o feminicídio vai aumentando. O Brasil é paradoxal em outros aspectos. Nós temos o orgulho de sediar a maior parada LGBTQ do mundo. No entanto, o Brasil continua sendo um dos países, dentre os países que a gente pode avaliar, porque não são todos, o segundo país de mais violento contra a população LGBTQ. Falávamos aqui há pouco tempo de invisibilidades, né? Como a sociedade produz invisibilidades. No Brasil, não sei se vocês sabem, nós não temos instituições oficiais que avaliam a mortandade da população LGBTQ. Ora, como a gente pode interpretar quando não existe nenhuma instituição? Quando a gente tem que se valer de dados das ONGs e de dados dos jornais? É porque é um país que não reconhece.
né? E qual é a grande importância de nós falarmos em gênero ao invés de sexo? É para que a gente possa abrir a nossa compreensão para diferenças que estão, ou seja, que existem vários arranjos familiares, né? Existem pessoas que são mulheres e estão encapsuladas num corpo, mas têm toda uma vontade, um desejo de serem homens. Existem populações que querem ser homens e querem ser mulheres, querem ser queers. Existem populações, ao contrário, que são homens e querem ser mulheres. E acho que quanto mais nós nos abrirmos para essas diferenças, nós vamos ser muito mais felizes também. As escolas agora que permitem que essa discussão, imagino que tem muitos professores aqui, é uma beleza ver como agora é possível que a gente reconheça outras opções de gênero. Então, eu sou, de uma maneira geral, Bruno, favorável à diferença. Eu acho que, no caso da diferença, mais é sempre mais. Nós sempre seremos muito melhores se nós formos mais múltiplos, né, e mais plurais. Eu acho que é uma discussão fundamental, é uma discussão que foi ganhando outras abrangências, né? No começo do feminismo, o primeiro feminismo, né, a primeira revolução é acusada de ser muito europeia, muito branca, né? Vejam a importância do feminismo negro no Brasil, né? O espaço que o feminismo negro está ganhando e o que a gente vai aprendendo com o ativismo. Eu sou uma acadêmica, mas eu penso que a entrada do ativismo na universidade tem sido fundamental. E a entrada das discussões de gênero, enfim, que são antigas entre nós, né? Mas, enfim, ganharam maior evidência agora, são assim, um espaço para que nós fiquemos melhores e mais amplos. Eu fiquei muito apavorada quando eu vi a fotografia dos ministros, né, do nosso atual governo, do executivo, e como eram todos muito iguais, muito brancos, né, a grande maioria, né, tirados a Tereza Cristina, a ministra da Agricultura, que, na minha opinião, é uma das ministras mais perigosas, não à toa ela é muito silenciosa, e a ministra Damares, né, que ainda acha que o mundo se divide em rosa e azul. Né? Quando nós abrimos essa exposição História das Mulheres, a gente não quer dizer que existe um mundo que é mais feminino e que as mulheres enxergam diferente. Lá vocês vão encontrar mulheres que foram chefes de ateliê e cujo marido foi trabalhar no ateliê, mulheres cujo nome se perdeu na história porque elas tiveram que adotar os nomes dos seus maridos e os nomes dos seus irmãos. Vocês têm de tudo. Não há uma essência de dizer isso é da mulher, ao contrário, né? Esse nosso mundo é muito mais complicado do que a gente permite ver, né? E a beleza desse nosso mundo é justamente por ser tão complexo e complicado. Bom, muito obrigado, foi um prazer, uma delícia ouvir a conversa. Obrigada às perguntas. Obrigada, e obrigado Bruno. a todos, obrigado pelas perguntas. Eu acabei não fazendo todas, mas muito obrigado a todos pela presença. E, bom, segue aí o evento. Isso mesmo. Obrigada, gente.